Vivemos hoje um momento em que muitos dos artistas contemporâneos brasileiros têm grande repercussão internacional e internamente ocupam um papel muito destacado no cenário artístico brasileiro. A questão que se coloca é se há algum traço ou alguma característica que diferencie a produção contemporânea brasileira da que é produzida internacionalmente. Há algo que os diferencia quando comparados aos principais artistas internacionais ou não? Uma linha poderia ser de definir quais foram os momentos que marcaram a arte brasileira desde que ela existe. Então eu fiquei pensando um pouco, a gente teria o barroco, o academicismo, aí ao longo do século XX vários momentos como o da Semana de 22, a arte concreta, o neoconcretismo. Esse seria um olhar histórico da história da arte brasileira. E se isso vem a definir alguma característica típica da arte brasileira. Agora, primeiro que eu acho que não tem nada que defina a arte brasileira em si. Segundo, que na verdade todos esses movimentos, talvez com exceção notável do neoconcretismo, que foi realmente um desdobramento do concretismo muito brasileiro, os outros movimentos foram movimentos, na verdade, importados pelo Brasil. Então, aí a gente teria que ir para aquela linha que realmente o que distingue o Brasil é a antropofagia, só a antropofagia nos une, a gente come do que vem de fora e fagocita isso e cria algo novo. Agora, isso pode ser que aconteça, só que o resultado disso é que não tem nenhuma característica marcante. O que eu vejo como arte contemporânea brasileira hoje é a arte contemporânea. O fato dela ser produzida no Brasil a torna brasileira, mas só isso, é uma questão geográfica. O que eu vejo sendo produzido aqui no Brasil hoje é uma arte contemporânea com muita qualidade, muito vigor. Eu acho que tem um momento muito ebuliente na produção de artes plásticas hoje aqui no Brasil, mas eu no máximo caracterizaria isso como arte contemporânea do Brasil, não arte contemporânea brasileira. E a questão da heterogeneidade sempre foi o que nos definiu acima de tudo. Então, existe, claro, uma questão de identificação cultural e os artistas acabam tendo uma resposta até rigorosa, contextual nesse sentido. Eu acho que o artista ele trabalha muito em resposta ao seu... Nada existe num vácuo, nada é produzido no vácuo. O artista trabalha muito em respostas ao contexto onde ele se insere. Então isso acontece no Brasil também. Nos dias de hoje é difícil você dizer que existe uma arte contemporânea francesa ou italiana ou americana, quer dizer, os artistas contemporâneos são os artistas que estão trabalhando hoje. E eu acho que por causa da globalização ou da velocidade da informação assim que chega pela internet e por causa de um mercado muito mais internacionalizado, circuitos de bienais, né? Antigamente tinha só a Bienal de São Paulo, Bienal de Veneza, aí teve a Bienal de Sydney e a de Joanesburgo. Agora são 500 bienais em todos os países, só o Brasil agora, além da Bienal de São Paulo, tem a Bienal do Mercosul também, né? Então, eu acho que esses fatores, assim, trouxeram uma visão, uma coisa assim muito mais universalizada para o fazer do artista. Então, você também não pode falar sobre arte contemporânea japonesa, porque, na verdade, você tem artistas criando em lugares mais diversos do mundo, preocupados em questões que estão mais ligadas à estética, algumas vezes esbarram em questões culturais dos seus próprios países, mas acho que esse não chega a ser um foco. Então, realmente, eu concordo completamente com o que eles disseram antes. E aí eu pensei, será que eu posso sair do tempo? Lógico. Eu pensei em falar sobre questões da arte contemporânea que me preocupam e que eu acho que preocupam os outros artistas. Era uma questão que eu ia propor. Então, de uma perfeito. Situação, a questão do ideal do artista, do que ele quer propor com a sua arte. E como elaborar um ideal forte, vigoroso e transformador num cenário que nós temos hoje algumas probleminhas.
Porque antigamente, quando eu dava palestras, assim, nos anos 90, os artistas perguntavam: você acha que eu vou conseguir viver de arte? Ou então, essa pergunta eu odiava, a pessoa fala: você vive de arte, da sua arte? Ou será que eu posso viver de arte? E hoje essa pergunta, ela é quase completamente sem sentido, e eu respondo assim: como é que você vai fazer com a sua arte se tudo que você fizer vender? Tudo. Ou qualquer coisa, que eu comecei a receber faz uns 2, 3 anos, pedidos assim de pessoas que falam assim: eu queria tanto qualquer coisa sua. E eu falo assim: mas eu não tô fazendo qualquer coisa. Então, essa é uma situação completamente inédita, porque antes tinha essa preocupação do artista como um ser alternativo que está criando, e agora você tem esse anseio pelo consumo. A invenção e a transformação, ela vem sempre de onde você menos espera, porque senão você teria uma receita. E essa eu acho que é o X da questão, e a única coisa que vale a pena ser pensada. Então, eu acho que é interessante, quando fala em arte contemporânea, você avaliar, você analisar quais são as características do circuito e o que ele oferece de bom e o que ele oferece de descaminho. Eu acho muito curioso que essa colocação da Leda, porque ela falou: não, então eu quero pensar quais são as questões que se apresentam à arte contemporânea hoje. São questões totalmente intrínsecas ao mundo contemporâneo, quer dizer, todos os artistas do mundo todo estão se deparando com essas mesmas questões. Então, só ecoa essa resposta que a gente trouxe de que não existe uma arte contemporânea como um núcleo à parte ou como uma célula à parte, porque só as mesmas questões estão se refletindo aqui que você vê refletidas lá fora. Se você pegar em São Paulo, acho que 70%, 80% das programações de todos os que a gente vê são feitas por edital. Eu acho, isso não tem lá fora. De uma certa forma, isso é a parte menos capitalista do Brasil e mais... mas é uma democracia de fachada, isso é populismo, não é democracia. Democracia é você levar à população o melhor que tem para oferecer. As instituições abrem mão de pensar. Eu acho extremamente nocivo, porque em vez de você investir o tempo e a energia no seu próprio trabalho, você fica investindo no portfólio, que não é muito fácil de fazer. E também naquela proposição que vai ter um gatilho, pitada de conceito, pitada de talento, entendeu? Que é aquilo lá, que aí você vai passar no edital. E não está se falando disso. Eu acho que eu recomendo aos meus alunos, artistas jovens amigos, assim, você investe tudo, 100%, no seu trabalho. E as instituições, aí depois um dia você chega lá e você fala: eu quero mostrar, você entendeu? Porque a gente paga os impostos, essas instituições estão aí para nos servir, não para você ficar passando no edital, entendeu? Se você tem um trabalho, então eu acho que tem que ter um espaço, tem que ter um diálogo, você chama o curador, você mostra o seu trabalho, você quer mostrar, é um direito das pessoas mostrarem. E também de se agruparem em grupos de 3, de 4, de 25, entendeu? E não naquele formato, entra 7. Nesse como é que chama? Do Centro Cultural, que só entra 21, eu participei de uma seleção, eram 400 pessoas enviando portfólio. Quando chegou em 30, todo mundo era bom. Não dá para tirar para ficar 21, que eles estão querendo, entendeu? Eu acho que esse critério muito fajuto, muito cheio de furos e promove exposições que não têm o menor interesse.